Olá, está começando mais um Podosferando aqui na Rádio Edu e neste episódio eu converso com o Thiago Abreu do Introvertendo. Thiago, muito obrigado por estar aqui no Podosferando e é um papo que eu queria fazer com você há muito tempo. Muito obrigado, Renato. Sim, é um prazer estar fazendo uma coisa até diferente, né? Porque o Introvertendo ele é só áudio e conversar por vídeo também acho que é uma coisa bem interessante. Então, o prazer é todo meu. Valeu pelo convite. Como que o podcast chegou até você? Como que você descobriu o podcast? É uma história meio longa, assim. Eu não lembro se foi 2012 ou foi 2013. E naquela época o podcast brasileiro estava vivendo uma crise, né? De certa forma. Teve um boom inicial ali, né? De 2006 a 2008, principalmente. E aí, depois de 2008, 2009... o hype deu uma caída, né? Então, e depois essa empolgação dessa galera da primeira geração ali dos anos 2000, o pessoal meio que desanimou. E eu acho que podcast virou uma coisa só de quem era muito entusiasta mesmo. E eu conheci podcast em 2012, 2013, exatamente nessa época de transição. E a minha porta de entrada com podcast veio graças ao iTunes. Eu tinha um iTunes instalado no meu computador e aí eu vi lá a /podcasts e fiquei navegando no que tinha por ali, entendeu? E nessa época eu já tinha um interesse muito grande em música, então minha porta de entrada de podcast foram podcasts de música. Eu lembro que eu acompanhei o início do Troca o Disco, que foi por muitos anos um grande podcast. Eles surgiram, se não me falha a memória, em 2013. Eu ouvia muito Tenho Mais Discos Que Amigos. Então essas foram as primeiras produções. E aí nessa época eu já tinha vontade de ter o meu próprio podcast, mas isso demorou pra rolar, hein? Mas quando você está falando de podcast, você está falando de podcast áudio, né? Isso. Áudio, né? E era uma forma completamente diferente de consumir áudio também, né? Porque hoje em dia você tem a portabilidade dos smartphones, você tem uma forma que você ouve, você não baixa. Naquela época, para eu poder consumir um episódio de podcast, eu baixava. Então, eu ia lá no iTunes, ia lá no podcast, clicava em obter, baixava aquele arquivo, provavelmente MP3 ali dentro do meu computador, e só depois, assim, eu usava o player de áudio do meu computador para ouvir. Eu não ouvia no celular, né? Não tinha tecnologia suficiente para isso ainda. Sentimentos divisivos sobre a questão do vídeo, porque eu acho, assim, que qualquer crítica a uma coisa que seja muito nova, ela pode soar meio extremamente conservadora e conservadora no sentido mesmo bem negativo da palavra, né? De você ficar preso ao passado. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que o áudio, exclusivamente áudio, ele te dá muito mais possibilidade de recursos e de criação. Eu vejo o ato de fazer podcast também como uma forma de fazer arte, em certa medida. De você realmente pensar, né, diferentes formas, diferentes projetos, diferentes conceitos. E o vídeo, combinar vídeo com áudio, pelo fato de ser caro, pelo fato de ser complexo, te limita, em certa forma, né? Principalmente em termos de edição. E eu me incomodo também porque eu acho que o podcast em vídeo no Brasil, ele é muito centralizado no entrevistado e na autoridade que ele tem. Então, eu acho que existem podcasts em vídeo legais, né, bem interessantes, mas muitas vezes é o convidado pelo convidado, entendeu? Tipo, fazer o podcast eu vou recebendo as pessoas. Aí não tem um conceito, não tem o tipo de pessoa que vai ser levado, né? E eu acho que foi isso também que levou a alguns problemas que a gente teve, né, no cenário da podosfera em relação a isso. Mas eu não sou o chato de tipo, detesto podcast em vídeo, acho super legal quando a pessoa tem estrutura. Mas querendo ou não, acho que o áudio, né, como linguagem, como forma de produção, ele te dá muito mais flexibilidade do que juntando no multimídia. Principalmente ali durante a pandemia, eu dei uma saturada e eu acho que eu comecei a parar de consumir podcasts de uma forma geral no sentido pelo prazer, sabe? E virou uma coisa mais pelo trabalho crítico, ver o que o pessoal tá fazendo de certo, o que o pessoal tá fazendo. Eu acho que quando você trabalha numa atividade criativa, você perde um pouco a capacidade de só curtir as coisas, né? E começa a mexer com tudo pelo viés do trabalho. E eu acho que com o podcast é um pouco disso, assim. Nesse momento, eu não tenho consumido muitos podcasts. Então, voltando, Thiago, você falou que você tem uma influência com a questão da música, no jornalismo músico. Me conta mais a respeito disso. Como assim? Você
trabalha com jornalismo especializado em música? Como é que é? Isso. Eu comecei fazendo freelancers na internet, trabalhei com web jornalismo, escrevendo notícias de música. E aí, no ano de 2017, isso aí já tinha uns 6 anos que eu comecei a fazer isso ainda quando era estudante, né? Então, já tenho aí mais de 10 anos já de atuação de jornalismo cultural. E aí, em 2017, eu recebi um convite da empresa que eu trabalho hoje em dia, né? Eles queriam alguém para prestar consultoria sobre um aplicativo que eles estavam fazendo e eles precisavam de um curador musical. Então, fosse alguém que tivesse experiência em catálogo musical para poder levantar playlists, né? Coisas que hoje eu acho que quem usa Spotify, Deezer, Apple, sabe o que é mais ou menos que o curador faz. E aí eles me chamaram para isso, só que eu nunca tinha feito curadoria de fato, né? Minha experiência era fazer reportagens, textos, crítica musical. E aí foi uma experiência que deu muito certo, deu tão certo que eu tô lá até hoje, né? Durante 6 anos. E acabei fazendo muito isso, assim, de pensar e sistematizar o conteúdo musical, né? Então, montar playlists, definir temáticas e fazer essas questões. E essa foi a minha vida desde então. Eu acho que tudo na minha vida não gira não só em torno da música, mas do áudio de uma forma geral, né? Que aí depois entra os podcasts. Então, tudo que tem essa coisa do áudio me fascina. Eu lembro que quando eu era criança, a gente passava o dia inteiro ouvindo rádio. E na época das fitas cassete, né, de áudio, eu fazia gravação. Gravava o pessoal lá de casa conversando. Nossa, eu já fiz muita coisa, assim, tudo circundando essa coisa mesmo da gravação, da produção, da criação, da música, tudo do sonoro. Bom, eu fiz jornalismo na Universidade Federal de Goiás, a UFG. Eu ingressei lá em 2015, né, então já tem um tempinho aí. E eu escolhi jornalismo por causa de todos esses interesses, né, de todas essas questões que já me moviam. Eu já conhecia o mercado do jornalismo, já fazia os freelas mesmo não sendo tanto da área, né? Principalmente nessa coisa da crítica musical, que você não precisa de uma formação, né? Não tem nada assim estruturalmente regulamentado, mas eu queria ter a formação do jornalismo para atuar nessa área, mesmo sabendo que era uma área difícil. E eu escolhi entrar em jornalismo na UFG. Isso coincidiu com o diagnóstico de autismo que eu tive na época. E aí me surgiu uma curiosidade dentro da universidade, que era pensar assim, ok, nós temos uma universidade com mais de 20 mil alunos. Deve ter mais gente com o mesmo diagnóstico, não é possível? E naquele momento ali, em 2015, eu já conhecia o cenário do autismo na internet, pelo menos desde 2013. Então, eu conhecia o pessoal na internet, né? Via que existia uma movimentação das pessoas, né? De conversas, de interações em grupos, mas eu não conhecia ninguém pessoalmente. Então, o meu primeiro passo foi procurar as instâncias de acessibilidade da universidade para pessoas com deficiência, como o núcleo de acessibilidade, para poder ter ali bem demarcado um local se eu precisasse de ajuda durante o processo de formação, com prevenção mesmo. Mas também para ver se eu conseguia encontrar outras pessoas com o mesmo diagnóstico. E inicialmente foi muito difícil. Eu tinha contato de 2 pessoas. O Renato, que na época fazia mestrado em Sociologia, e o Marcos, que fazia Física Médica. O Marcos eu só tive contato por e-mail, e aí teve um período que ele me deixou no vácuo, aí não conversamos mais. E o Renato eu consegui acessar ele por meio do irmão dele. Porque o irmão dele, o Vinícius, é que organiza um pouco a vida dele. E aí eu conheci o Renato pessoalmente, depois conheci outros autistas na universidade, só que era muito difícil se articular coletivamente com eles, porque teve uma, por exemplo, que desistiu do curso e saiu da universidade. Então, a gente não conseguia se encontrar ali naquele período. E eu já estava em dúvida se eu ia continuar no jornalismo mesmo. Eu estava pensando em sair. Aí, no segundo semestre de 2015, teve uma greve na universidade. Durante essa greve, eu tranquei o curso. Eu falei, não, vou sair do jornalismo. Eu estava pensando em migrar para as engenharias, mudar totalmente de área. E durante a greve, que durou uns 2 meses, eu desisti de desistir e continuei no curso. E aí, tudo bem. Só que aí, nessa época, eu recebi assistência psicológica na universidade e a psicóloga que me atendia pediu demissão, aí teve a greve, então estava tudo muito bagunçado. Mas aí eu continuei na universidade, eu continuei esse segundo semestre, gostei e tal.
E em abril de 2016, ou seja, no ano seguinte, eu recebo uma mensagem no WhatsApp de uma psicóloga. Ela era do Programa Saudavelmente, que é um programa de assistência à saúde mental de alunos e professores da universidade, que fica no campus Colemar, Natal e Silva. Assim, só para contexto das pessoas, né? A UFG tem 2 campi em Goiânia. Tem o Samambaia, que é o principal, mas fica na região norte da cidade, e tem o Colemar, Natal e Silva, que o pessoal chama de universitário, que fica mais na região do centro ali no universitário. Então, eu estudava no Samambaia e ela atendia no outro campus. E ela queria que eu fosse lá no outro campus, porque ela atendia um aluno da medicina que não conhecia outras pessoas no espectro do autismo. Ela tinha conseguido meu número por meio do pessoal da acessibilidade, porque eu ia lá direto, né, bater papo com a galera. E ela perguntou se eu tinha disponibilidade para ir. E eu topei, não estava fazendo nada e tal. E eu fui, conheci o Otávio, conheci ela, e ela teve a ideia, vamos formar um grupo terapêutico? E aí foi surgir esse grupo. E por uma coincidência, na semana seguinte dessa primeira reunião que a gente teve, eu não lembro se foi 1 ou foi 2 semanas, chegou uma aluna da biblioteconomia com diagnóstico de autismo, pedindo assistência no Saudavelmente. E aí a Tatiana, que era psicóloga, puxou ela para dentro e foram chegando as pessoas. Aí tempo depois eu consegui encontrar o Marcos, que era aquele que eu falei que eu troquei e-mails, que me ignorou. Encontrei ele nos corredores da universidade, puxei conversa com ele, levei ele para o grupo terapêutico, aí chegou o Michael. Aí tem a questão do encontro do podcast, né, dessa questão da linguagem, do jornalismo, que é quando eu conheço o Luca. Porque o Luca, ele era uma entidade externa, ele não era ligado à universidade, ele não era nada ali. Uhum. O Luca é o seguinte... Em 2015, quando eu era calouro na graduação de jornalismo, eu gostava muito de acompanhar um podcast chamado Decrépitos. Ele é um podcast mais na área do humor, assim. E ele tinha um grupo no Facebook que tinha bastante gente. Conheci muita gente, inclusive, a partir desse grupo. E em 2016, eu estava dentro desse grupo e o Luca entrou no grupo. E ele perguntou lá num post... se o pessoal conhecia alguém ali que interagia com frequência, que era de Goiânia. Aí o pessoal, tem o Thiago e tal. E aí o Luca foi atrás de mim, puxou conversa comigo, e eu falei, a gente começou a interagir um pouco mais com frequência, vamos marcar um dia de se conhecer pessoalmente. Aí ele mora, na verdade, até hoje no Bueno, aqui em Goiânia, então era uma viagem. E aí eu conheci ele pessoalmente, fui com ele lá no prédio onde ele morava, a gente ficou conversando na recepção durante um tempo, e aí eu falei que eu tinha um diagnóstico de autismo, né? E a gente tinha um interesse em comum de música, a gente conversava sobre música pra caramba. E aí, uma época eu falei, bora fazer um podcast de música, porque eu já tinha falado com outros amigos meus pra fazer um podcast, isso em 2014, só que eles falavam, ninguém ouve podcast, pra que fazer podcast? Né? Eles não davam moral. O Luca não, o Luca engajou, só que ficou uma coisa muito na conversa, bora fazer. Aí, em 2017, ou seja, um ano depois que eu conheci o Luca, né, que foi em 2016, ele chegou pra mim e falou assim, eu estou em avaliação para autismo. E aí eu achei uma coincidência muito bizarra. No momento que o diagnóstico dele foi fechado, que foi no segundo semestre de 2017, eu cheguei pra Tatiana, que era psicóloga da universidade, e falei assim, o Luca pode frequentar aqui o grupo? Porque eu conheço ele e tal, eu tenho um diagnóstico de autismo, mesmo ele ainda não sendo estudante. O Luca tinha 17 anos na época, ainda, né? E ela falou que podia, e o Luca começou a frequentar o grupo. Então ele se juntou a mim, o Otávio, o Marcos, o Michael, né? E aí, no final de 2017, eu já convencido assim, vamos fazer um podcast, vamos criar, eu cheguei e propus a ideia com eles. Então foi mais ou menos assim como surgiu esse encontro da graduação de jornalismo, o interesse em música e podcast. Uma pergunta que eu encontrei que o pessoal faz bastante. Se autista gosta mais de música, procede isso ou não? Você já ouviu essa pergunta? Eu acho que as pessoas fazem uma correlação entre as duas coisas, porque eu acho que a música, enquanto expressão artística, tem muitos mitos, né, em torno da música, né? Não só da música, mas das artes de uma forma geral. Acho que as pessoas têm muito aquela ideia de que quem tem sensibilidade pra alguma coisa é uma pessoa especial. Eu não sei, sabe? É tipo aquela coisa da pessoa que é muito habilidosa em tocar um instrumento e as pessoas falam que é um dom. Então, assim... Não é porque ela treina 8 horas por dia, 10, ouve um monte de gente fora do que todo mundo ouve, não é? Exatamente. Eu conheci pessoalmente, então eu falo assim, de conhecer mesmo
não assim, de uma longa convivência, mas de pelo menos ter tido algum contato presencial com mais de 20 autistas ao longo desses 10 anos, né? E eu não vejo, assim, um padrão de interesse em música. Muito pelo contrário, eu conheço muitos autistas que são muito desligados do que rola no cenário musical, né, de discografias. Eu acho que o Luca e eu que temos um pouco mais desse perfil, né? Conheço autista que nem gosta de música, ou quando gosta de música é um tipo muito específico de músicas. Eu lembro que a Thaís, por exemplo, que é uma das integrantes do podcast, ela já relatou que ela fica ouvindo, às vezes, a mesma música várias vezes, então ela tem um repertório musical muito limitado, né? Então eu não vejo, assim, uma ligação direta disso, não. Tá mais pra um mito do que qualquer outra coisa. Né? Com certeza. O site do Introvertendo, ele inicialmente ali em 2018, ele era muito centrado no Asperger, né? Que é a definição... Muita gente fala Asperger, né? Isso, ou tem uma questão de pronúncia aí, né? Mas as pessoas... Tem gente que fala Asperger, tem gente que fala Asperger. Eu aprendi a falar Asperger por causa da dublagem de um filme. Assim, o personagem dizia que tinha síndrome de Asperger. Aí, desde então, acabou. Eu sempre usei Asperger. Mas eu vejo as pessoas... falando mais Asperger mesmo, não sei. Já vi gente falando Asperger também. Tem essas variações. Mas o diagnóstico de síndrome de Asperger, ele foi um diagnóstico muito popular na comunidade do autismo dos anos 90 até o final aí dessa última década. Que hoje é entendido como, entre aspas, autismo leve, né? E a gente ali dentro desse grupo era o grupo Asperger, não era um grupo de autismo na UFG. Então ele era bem circunscrito a autistas de menor dependência, porque o que se tinha de registro de autismo na universidade era esse, com raras exceções. Talvez o Renato do mestrado, né, que eu já tinha falado, que talvez não se enquadra no que é Asperger e tal, mas ele tem um desenvolvimento de linguagem e tudo mais, enfim, né? São outros 500. Então, a nossa produção enquanto podcast e no site era muito voltada à descrição do Asperger. E aí, quando a gente tem essa mudança conceitual para espectro do autismo e as pessoas param de usar Asperger, a gente tenta mudar um pouco no site ali, mas as informações são muito voltadas ao autismo, entre aspas, leve. Sobre os mitos, então, existem vários outros mitos sobre o autismo muito mais relevantes até os que a gente descreve. Mas ali a gente fala, por exemplo, do mito do autista não tem empatia, né? Tem da própria questão de que... agora eu realmente não tô tão lembrado assim de todos os mitos, mas tem muito essa coisa do que autistas não são interessados em relações sociais, autistas não gostam de pessoas, né? Todos esses construtos que muitas vezes até autistas abraçaram porque ouviram isso a vida inteira e começaram a acreditar nisso, né? De uma forma geral. Mas eu vejo muito isso, assim, que tem muito estereótipo, né? E tem mitos do autismo, porque o autismo é muito variado, tem muitas formas, né, de ser existir no autismo. E aí, quando você tem um diagnóstico que é muito complexo de você entender, às vezes o estereótipo te facilita a você pelo menos ver um arquétipo, né? Que é o que os filmes, as séries geralmente fazem, né? Você trabalha dentro de um estereótipo, dentro de um arquétipo, para facilitar tudo em termos narrativos. E as pessoas ficam bravas porque o estereótipo nem sempre representa a maioria das pessoas. E aí, neste grupo é que surge o Introvertendo? É a partir desse grupo? Então, eu encurtei um pouco a história, porque tem umas turbulências no meio desse caminho, né? A Anne, que era uma das primeiras participantes do grupo, né? Que eu falei que é a moça autista da biblioteconomia, ela sumiu do grupo por um tempo. Porque ela teve alguns outros problemas de saúde, ela estava terminando o curso, ela estava prestes a se casar. O marido dela, inclusive, apareceu no Introvertendo este ano, no episódio Casamento entre Autistas. E a gente teve outros integrantes no grupo terapêutico que não fizeram parte do podcast. Eles frequentavam o grupo terapêutico, mas eles não participavam da gravação. Essas poucas pessoas começam a desenvolver vínculos. Então, principalmente o Otávio, eu, o Marcos e o Michael, nós 4. E aí foram chegando outras pessoas e talvez por falta de abertura nossa, mas também pelo formato do grupo, não se davam muito bem com a terapia em grupo. Então, tiveram algumas pessoas que passaram ali pela gente que não permaneceram. E tiveram pessoas que vieram para o grupo terapêutico depois que o Introvertendo já existia. E a gente já tinha o nosso grupo fechado, a gente não queria bagunçar as coisas. Então, o que surgiu de criação do Introvertendo ali foi muito como uma foto das pessoas que estavam ali naquele momento do início. E o Michael, que é um dos primeiros integrantes do grupo, ele também ficou um tempo afastado da universidade, porque ele teve um problema depressivo muito forte em 2017.
E ele estava voltando à ativa ali no final de 2017, início de 2018. Então eu chego para ele, o Otávio, o Marcos e o Luca para criar o podcast, porque eles estavam frequentando ali o grupo com maior frequência. E também tinha o Abner, que estava no grupo, às vezes ia em coisas junto com a gente. Só que o Abner não se adaptou com o formato podcast, ele apareceu em 2 episódios e depois não quis mais. Ele gravou mais um que nunca saiu, que tá guardado no nosso material, que é o nosso piloto. E ele depois apareceu como convidado em 2021 no episódio sobre arquitetura, que ele era da arquitetura. E também tinha o Guilherme, que era um aluno da computação, que ele chegou no grupo terapêutico exatamente na época que a gente estava começando a fazer o Introvertendo. E como os episódios eram gravados depois do horário da terapia, como ele estava lá, acabava gravando, né? Mas a primeira formação do Introvertendo, esse fechamento, foi um negócio turbulento, assim. Foi muito desorganizado, de uma forma geral. Tanto é que se alguém vê os integrantes que passaram pelo podcast, tem um monte de gente de 2018. Quantas pessoas você acha que passaram, assim, aproximadamente? Eu não lembro o número exato, mas eu acho que foi algo perto de 15 pessoas no total. E o nosso podcast, a maior parte do tempo, ele sempre teve 8 integrantes, em média. Então, a gente aumentava um pouco, saía alguém. Sempre foi assim. Nunca em vídeo, somente em áudio. Isso, somente a gente chegou a gravar vídeos individuais, cada um gravando seus vídeos, ou 2 pessoas gravando vídeo, mas sempre foi individual. A gente teve essa primeira formação que eu falei, né, que eu gosto de falar com os 5 fundadores do Introvertendo. Sou eu, o Michael, o Marcos, o Luca e o Otávio. Com a adesão do Guilherme, do Abner, né? E da Letícia, que é uma pessoa que eu conheci na época que o Introvertendo estava começando também. Só que o Abner sai logo depois. A Letícia vai para os Estados Unidos, que ela ganha uma bolsa da Broadway, e ela já estava prometida para fazer essa viagem. Ela vai para os Estados Unidos, simplesmente desaparece, nunca mais fala com a gente. Ela volta em 2019, mas quando ela volta, o Introvertendo já estava numa outra vibe, então a gente nem estava mais gravando presencialmente. Porque aí o Introvertendo tinha um problema. Pelo fato da gente ter nascido nesse grupo terapêutico da universidade, a gente tinha um problema de gênero. Tinha pouca mulher no podcast. Era um podcast muito masculino. E também tinha uma questão racial também, porque assim, se você pensa na universidade, né, uma universidade que é a melhor do estado, então só entra um grupo selecionado. Então era um podcast, no geral, de gente branca, homem heterossexual, assim, de uma forma geral. E aí, eu sentia falta de mais mulheres no podcast. A Anne não participou do Introvertendo. A Letícia foi embora para os Estados Unidos. E eu recebia e-mails frequentes de uma pessoa que foi, acho que uma das primeiras pessoas a comentarem o Introvertendo, que era a Thaís Mosken. Ela era de São Paulo, ela nessa época estava se mudando para Florianópolis, e ela mandava e-mails longos relatando coisas relacionadas aos episódios. Então ela falava o que ela achava do episódio e fazia umas descrições... Fazia uma crítica do episódio. Exatamente, e falava coisas muito legais, e eu pensava assim, poxa, uma moça que escreve tão bem assim, não é possível que ela não seja boa para gravar. A idade dela fazia com que ela participasse de um momento da vida um pouco diferente da gente. Porque ela tinha mais ou menos quantos anos? Então, ela é de 91, né? E eu sou de 95, eu era um dos mais novos. O Luca é de 2000, o Michael de 98, o Otávio, que era o mais velho, de 92. Então ela dizia que nós estávamos num momento da vida, assim, diferente do dela, que ela estava trabalhando, e ela tinha alguns desafios que eram assuntos que a gente não conversava. Que ali era papo de estudante de universidade. E aí eu queria fazer um episódio de mercado de trabalho, mas a única pessoa que trabalhava na época era eu. E eu era estagiário, nem tinha assim uma larga experiência profissional. E aí eu chamei ela e chamei um cara também que tinha proposto o mesmo tema, que era o Paulo Alarcon. E aí tinha uma coisa muito parecida entre os dois. Os dois tinham recebido diagnóstico de autismo em 2018. Os dois tinham conhecido o Introvertendo lá no comecinho. E eu chamei eles como convidados no episódio, gostei muito da gravação com eles. Acho que foi um momento, assim, que eu gravei com eles e falei assim, eles são legais, seria uma ótima adição pro podcast. A gente tem um desafio de gravar presencialmente, porque eu estava fazendo TCC, então já estava acabando o meu tempo ali na universidade. Eu ia ganhar alta no ano seguinte da terapia, né? Não poderia permanecer. Então a gente tinha que se virar e fazer o podcast à distância. Então eu chamei eles pro podcast, eles toparam, e o Introvertendo funcionou de forma híbrida. Os integrantes de Goiânia gravavam presencialmente, os integrantes que moravam em outros estados, que eram só a Thaís e o Paulo e o Michael, que ele trancou o curso e foi embora pro Paraná, gravavam à distância. E o Introvertendo funcionou assim. Em 2019 entrou a Yara
pra compensar também essa questão de gênero. E a Yara era interessante porque ela era autista e mãe de autista. Ela tinha 4 filhos na época que ela entrou no podcast e ela ficou grávida durante o podcast e teve o 5º filho. Ela tem 5 filhos. A Yara ficou com 2 anos com a gente, até ela ter um problema de saúde vocal e ela não poder continuar no podcast. Depois entrou o William Timura, que é um amigo meu, youtuber, ativista do autismo, que já tinha um trânsito assim com a linguagem do vídeo, principalmente. E ele sentia falta da presença dele no áudio também. Ele achava que isso poderia ser uma boa adição. E eu achei também que seria uma boa adição dele da voz, né? E aí a gente fez meio que essa troca, assim, essa parceria dele virar integrante do Introvertendo, de 2019 para 2020. E nessa formação atual tem a Carol, que era ouvinte nossa, mandou um e-mail muito legal em 2019, a mesma coisa da Thaís. Mandou um e-mail com uma sugestão de tema original, eu gostei. Falei assim, a gente vai gravar isso um dia. No ano seguinte, em 2020, chamei ela como convidada, gravou eu, ela e o William. Quando a gente terminou, o William falou assim, essa menina é boa, hein? Falei assim, vou trazer ela pro podcast. Só que aí, pra não fazer essa coisa bagunçada, né, que eu já tinha feito, eu gravei com ela durante 6 meses, com todos os integrantes. E aí cheguei pro pessoal, e aí, galera, convido ela ou não? Aí o pessoal topou e ela virou integrante oficial em 2021. Então hoje o Introvertendo são 7 integrantes. Sou eu, o Michael e o Luca, desses fundadores, né? O Marcos foi embora pra Londres. O Otávio teve que sair por causa do trabalho dele esse ano. A Thaís, o Paulo, que estão desde 2018. O William e a Carol. 7 integrantes. É o desafio, gerenciar essa galera toda aí. Mas nesse período vocês estão gravando presencialmente de alguma maneira? Não, tudo é remoto. O Introvertendo hoje é 100% remoto. Assim, no final de 2019, isso já alguns meses antes da pandemia, a gente já estava fazendo o podcast quase 100% remoto. As exceções era quando eu ia no apartamento do Luca gravar junto com ele. Alguns episódios de 2020. Aqui em Goiânia? Isso, exatamente. Eu ia lá no apartamento dele, que ele mora no Bueno, a gente gravava um episódio ou 2 e tal. E o Otávio, que uma vez foi lá em casa em Goiânia, 2 vezes foi lá gravar comigo. Mas de resto, o Introvertendo era todo remoto. Quando eu morava em Porto Alegre, e o William também morava em Porto Alegre, isso durante a pandemia, a gente até gravou algumas coisas juntos. Essa questão de o William morar em Porto Alegre tem a ver com a empresa ou foi pura coincidência? Pura coincidência. Assim, na verdade, esse é um tópico da minha vida que é coincidência em cima de coincidência. Porque o que acontece? Em 2016, eu tinha decidido que eu ia continuar no jornalismo mesmo, que eu queria continuar a fazer mestrado, doutorado. E aí, eu tava pensando em onde eu ia fazer mestrado. Eu não queria fazer na UFG, eu queria fazer uma migração de universidades. E aí, eu conversei com um professor meu, ele falou assim, vai para Porto Alegre tem vida cultural, tem um monte de coisa, tem a URGS, que é uma instituição bem interessante. Isso em 2016. E eu comecei a pensar assim, poxa, Porto Alegre, né? E eu queria um desafio novo de vida, assim. E aí, olha que engraçado, né? O Introvertendo surge ali em 2018, entra 2019... Em fevereiro de 2019, o William Timura começa a fazer o canal dele no YouTube. E eu já conhecia Porto Alegre. A empresa me levou para... tem esse tópico ainda. Nesse período que eu estava pensando em Porto Alegre, eu recebo convite para ser estagiário dessa empresa que é de Porto Alegre. É muita coincidência, cara. Trabalho remoto, e assim, era trabalho remoto, ok. Mas eu cheguei a conhecer lá a cidade viajei 2 vezes e quando eu fui para Porto Alegre eu me apaixonei, 2018. E aí em 2019 o William Timura começa a fazer o canal dele no YouTube e ele mora em Porto Alegre. E a gente vira muito amigo, assim. E aí ele tem um evento que ele foi palestrar na URGS em junho de 2019. Ele consegue me encaixar no evento. E eu vou para Porto Alegre mais uma vez, conheço ele, a gente fica muito amigo e tal. E eu falei para ele sabia dessa coisa que eu queria ir para Porto Alegre. E aí ficou com uma amizade que poderia me dar um suporte inicial. E eu falei assim, não, eu vou para Porto Alegre, março de 2020. Foi a época que eu decidi, assim, em março de 2020 eu vou, porque em março de 2020 eu resolvo todos os meus problemas. Só que Antes ou depois da pandemia? Março, porque a pandemia foi 15 de março, acho que... decretou, né? Sim. Então, e aí? Eu tinha decidido isso muito antes de brotar a notícia de pandemia, 2019. Aí, quando chega março de 2020, vem a pandemia, cancelei. Não pude ir para Porto Alegre. Aqui em Goiânia ainda? Fiquei em Goiânia. Eu só fui para Porto Alegre em fevereiro de 2021, que aí eu falei, já tô cansado, já tava 1 ano trancado já, e eu fui para Porto Alegre, ele me deu uma ajuda inicial, e foi isso, foi coincidência em cima de coincidência mesmo. Não, eu sempre achei que esse negócio de você encontrar o Timura em relação a Porto Alegre
Cara, o Introvertendo já tá abrindo uma filial lá, vamos montar Não, pura coincidência. Inclusive, tem uma coisa muito legal, assim, um dos episódios mais ouvidos do Introvertendo foi um episódio que nós gravamos presencial, 100% presencial. Foi o primeiro episódio presencial do Introvertendo. Com a galera todinha, não? Não, eu e o William, como formação, né? Tá. A galera todinha nunca teve. Nunca teve, eu acho que nunca vai ter, porque alguns integrantes não se conhecem pessoalmente, né? Quer dizer, assim, da equipe do podcast só tem 2 pessoas que eu não conheço, que fazem parte hoje, que é a Thaís e o Paulo. Uhum. Mas os outros eu conheço. Mas assim, a gente gravou esse episódio do autodiagnóstico de autismo, que é o episódio 169, se não me falha a memória. Foi um episódio gravado 100% presencial e foi provocado graças a essa mudança aí que eu tive, né? Mas é isso. E você sabe os episódios todos? Não, todos não, porque são... Hoje, enquanto nós estamos gravando aqui, neste momento, eu contei o quê? 251? 251 lançados. 251. Sem falar os que nunca foram lançados. Ok. E você tem algum episódio que marcou mais? E um episódio... Eu iria fazer essa pergunta um pouco mais pra frente, mas algum que marcou mais e um outro que fala assim, caramba, isso aqui talvez eu até arrependa de ter feito. Tem algum? Tem, com certeza tem. Eu já falei isso algumas vezes, mas eu acho que é sempre bom tocar, né? Essa questão de lembrar o número do podcast, tem gente que acha isso admirável, assim. Mas eu acho que tem um pouco a ver com o processo de produção do Introvertendo. Eu tenho que ouvir o episódio muitas e muitas vezes antes de lançar. Tanto para gravar, editar, transcrever, checar se está tudo certo na mixagem. Às vezes eu ouço em outro dispositivo para ver se o áudio está soando bem. Depois que o episódio sai nas plataformas, eu ouço mais uma vez para ter um double check ali, porque às vezes já aconteceu de eu não ver problema nenhum. Quando o episódio tá no ar, eu vi um problema e preciso trocar o áudio ali no servidor, né, rapidamente. Então eu acabo que decoro os números. Tem uma época de 2022, que a gente já passa do 200, que aí eu já começo a errar. Se você me perguntar algum episódio de 2022, provavelmente eu vou errar o número. Mas assim, de 2018, 2019, 2020, esses aí eu sei de cor quase todos. Uhum. Mas assim, sobre os episódios que me marcaram, é um pouco difícil falar apenas um, porque é um catálogo de 250. É muita coisa. Muita coisa. E o Introvertendo não é um podcast, assim, de monotom ou de apenas uma personalidade, né? Como ele tem muitas pessoas e teve muitas fases, eu poderia dizer que o Introvertendo talvez tem 3 grandes fases, tem episódios de cada fase que me marcam muito. 2018 e 2019 é a nossa fase 100% independente, que a gente estava aprendendo a gravar, aprendendo a fazer as coisas, né? É uma fase que tem vários problemas técnicos, eu até tive que depois reeditar alguns episódios antigos para soar melhor e tal. Problema técnico? Não, isso não existe. Existe? E assim, mas é uma fase muito romântica, é uma fase que eu gravei quando eu era estudante, quando eu tava terminando de me formar e tal, né, que o Introvertendo tava se estabelecendo. Então tem alguns episódios que me marcam ali naquela época. Eu gosto muito do episódio 15, Sofrência, que é um episódio mais pessoal. Eu gosto muito do episódio que a gente gravou sobre festas de final de ano, que é o episódio 31. Acho super, super divertido até hoje. Toda vez que chega na época do Natal, eu gosto de reouvir o próprio episódio, por causa que eu acho que o nível de acidez do Marcos no episódio é muito legal. 2019, que é essa época que o William começa a chegar, eu acho que a gente entra numa fase de transição, a gente começa a postar em uns conteúdos muito aleatórios, episódios sobre vida após a morte, episódios sobre Paul McCartney. Inclusive, fiz um amigo nessa época, que é um cara que eu gosto muito, que é o Pedro Henrique Kish, que não é autista, mas levei ele pro podcast para fazer os episódios de música junto comigo. A gente fez retrospectiva da década de 2010, que é o 84. E aí tem a segunda fase do Introvertendo, que é o Introvertendo não independente, que é o Introvertendo Superplayer, que é o ano de 2020 inteiro. Que a gente muda a assinatura sonora, que a gente muda a edição, inclui transcrição, design muda, vira uma coisa mais profissional. Mas aqui, aproveitando esse momento aí, a edição ainda continua com quem? Nesse momento da Superplayer? Então, aí que tá. Nessas 3 fases, isso muda um pouco sobre a edição. Em 2019, até 2019, quem editava era eu. Mas era uma edição sem conhecimento, né? Minha edição era mais corte e inserção de trilha. Fade, equalização, mixagem, não tinha isso. Não existia isso. Era 100% cru, Introvertendo. Tinha uns problemas de áudio seríssimos, assim, que pela audiência ser autista, o pessoal era muito crítico.
Então o pessoal falava assim, essa música tá muito alta, tá me incomodando. E eu tentava interpretar o que o pessoal queria dizer, mas o problema era, vocês têm um editor ruim. É basicamente isso. E aí, quando a empresa assume o Introvertendo, eles têm um editor que começa a editar todos os podcasts, que é o Glauco Minossi, que é um cara que ele é muito conhecido no rock gaúcho. Ele é lá de Porto Alegre. Uhum. Ele é um cara extremamente experiente, trabalhou com grandes bandas, Tequila Baby, acho que o Chimarruts, se não me engano, Papas da Língua, não tenho certeza, mas muitas bandas gaúchas. Mas ele não era do podcast, ele era da música. Então ele tinha uma forma de trabalhar com podcast diferente. E eu acho que isso até deu uma vantagem, assim. Uhum. E ele assume a edição do Introvertendo. Então, o Introvertendo antes era editado em editor de vídeo. Eu fazia ele no Sony Vegas. E o Glauco fazia a edição do Introvertendo do Pro Tools. Nossa! Então, gente, assim, pra quem não sabe, deixa eu mudar minha câmera aqui. Calma aí. Pra quem não sabe o que é o Pro Tools, eu não trabalho com Pro Tools, mas é o que há de melhor, né? E que o mercado entende como um editor profissional de música, né? Não precisa disso. Assim... Não, realmente não precisa. Não precisa. Talvez precise, mas, enfim, entendi o que você falou. É muita coisa, né? É a plataforma que o Glauco trabalhava e a qualidade da edição do Introvertendo ali em 2020 gigantesca. Vira outra coisa, totalmente diferente. Só que o Introvertendo, durante a pandemia, ele entra num processo, assim, que querendo ou não, fazer podcast é caro, né? E o Glauco, ele foi um cara que saiu da empresa no final do ano porque o negócio dele era música. E aí, ele voltou a trabalhar no cenário da música. Foi muito importante para ele, pessoalmente, trabalhar naquele período, porque o mercado da música ficou caótico durante a pandemia, parou de ter lançamento, né? Os produtores e tal. E ele ficou editando podcast, mas ele já tinha projeto para 2021. E ele falou que ia sair da empresa. Então, o que a empresa fez estrategicamente? Já que eu dominava a linguagem do Introvertendo, eu comandava o Introvertendo, o Glauco me treinou para assumir a edição do Introvertendo de 2021 para frente, que é a terceira fase do Introvertendo, que eu chamo de fase digamos assim, semi-produtora e semi-independente ao mesmo tempo. É um misto das duas coisas. E ele me treina para usar o Pro Tools. Então eu começo a editar... Você foi pro Pro Tools? Comecei no Pro Tools, mas o meu computador não aguentou, porque o Pro Tools é muito pesado. E aí eles começam a ter uma pessoa que está na empresa até hoje, que é o Adriano Quadros, que é um cara mais jovem. E o Adriano usa o Reaper. E aí o Adriano me ensina a usar o Reaper e eu uso o Reaper até hoje no Introvertendo. Mas voltando à sua pergunta dos episódios favoritos, né, que eu tinha falado, nessa segunda fase, que é a fase... assinatura do Introvertendo, tem muita coisa que eu acho legal, assim, de 2020. Eu acho que o episódio sobre saudade, que é o episódio 141, é um que eu sempre vou falar, porque eu acho que é uma discussão muito original, foi gravada num momento bem, bem complicado, assim, da minha vida. A gente fez o episódio 86, o que é o autismo, que é onde começa o Introvertendo, que não é só autista falando de experiência, mas... discutindo o autismo de um ponto de vista técnico. A gente fez um episódio com o Maurício de Souza, da Turma da Mônica, no episódio 98, Autismo na Turma da Mônica, que, assim... 90 aí? 98. Ele saiu, se não me falha a memória, em abril de 2020. Foi um episódio muito legal que foi gravado em vídeo. A gente gravou no Skype, eu tenho a chamada guardada até hoje, porque com o maior orgulho não ia perder a oportunidade. A gente nunca lançou, tem esse material guardado, quem sabe algum dia, né? E a gente fez muita coisa, mas 2020 foi um ano muito caótico, a gente gravou 70 episódios, a gente lançou 70 episódios, então a gente errou também. Depois eu vou falar dos episódios ruins, né? Que primeiro eu tô falando dos bons aqui. E aí, o Introvertendo semi-dependente, que é 2021 pra frente, pra mim é a melhor fase do Introvertendo. Porque em 2018 e 2019 a gente tava aprendendo a fazer podcast. Em 2021, a Superplay ensinou pra gente como fazer podcast. E em 2021 para 2023, a gente tinha repertório instrumental para fazer o podcast do jeito que a gente queria. Quer dizer, mais ou menos, assim, para mim o Introvertendo tem 40%, 50% da qualidade ideal. A gente faz o que dá para fazer. Mas assim, de 2021 para frente, eu acho que a gente assumiu um estilo mais variado, uma coisa mais bem marcada. A gente começou a trazer temas mais originais do que a gente trazia antes. Então, assim, 2021, 2022, a gente fez o Autistas Bêbados, que foi o aniversário de 4 anos, que é um episódio que a galera ama, que é um episódio que as pessoas riem e choram ao mesmo tempo. E essa escolha de nomes, não dava confusão, não? Assim, de título, vamos colocar o título aqui, Autistas Bêbados, que são 7 ou 8 pessoas tomando ali a decisão. Porque o nome é muito bom, cara, também, né? O nome é muito bom, assim...
bem chamativo e tudo mais, mas não dava problema, não. Até que não. Assim, eu não sou ditador no podcast, não, mas geralmente eu tenho a palavra final, assim. Eu falo assim, não, vamos gravar um nome... Você é o diretor final do... o pessoal me dá liberdade, final. sabe? Assim, eu falo assim, não, vamos gravar um episódio sobre tal tema, galera, de boa. Legal. Às vezes alguém fala assim, mas eu não quero participar desse. Ou às vezes algum integrante sugere um tema ou outro, mas geralmente quem escolhe o nome é eu mesmo, assim, exceto quando alguém dá ideia. O Autistas Bêbados mesmo foi ideia minha. O enquadramento da experiência de 2022 é um episódio que eu gosto muito, porque ele é um ensaio, ele é um episódio narrativo. 2021 a gente pegou uns temas pesados, polêmicos, assim, uns temas de cancelamento, mas a gente queria falar de assuntos que a galera pedia pra gente, a gente demorava. A gente falou de ABA, por exemplo, né, que é uma intervenção do autismo que causa uma treta entre autistas. A gente falou de autodiagnóstico, que foi o episódio que eu falei. A gente falou de temas também mais centrais do autismo, hiperfoco. Nossa, 2021 é o meu ano favorito, assim, do Introvertendo, porque eu acho que é um ano que a gente tava fazendo coisas legais, era um ano que eu tava com muita animação, né? Esse ano de 2023 também a gente fez algumas coisas legais. O Casamento Entre Autistas é um episódio que eu gosto bastante. O nosso episódio especial de 2 de abril, que é o Guia do Diagnóstico, também acho muito bom. Mas como esse ano a gente já tinha entrado um pouco na onda do encerramento, então esse ano a gente revisitou muita coisa que a gente estava fazendo ou dando continuações, né? Mas tem episódio que ainda vai sair, no momento que a gente está gravando, que estão entre os meus favoritos. A gente fez um de romantização do autismo que eu gostei muito, assim, do acabamento. Spoiler aqui, romantização do autismo. Romantização do autismo, e o episódio seguinte, que é o Lado Bom do Autismo, que é muito bom. A gente gravou com a Renata Simões, que é uma jornalista da TV Cultura, que é autista, muito gente boa. Foi muito legal. Lembrança de alguns episódios com ela. Ela até gravou, porque o primeiro de 2023. Eu ouvi esses dias um episódio com ela. Sim, é o de Crises, que ela gravou. De Crises, né? Isso, e ela também estava no da Amanda Ramalho, que faz o Esquizofrenóias, né? Que ela foi diagnosticada com autismo e fez uma série de autismo em vídeo, inclusive. Com 12 convidados, eu acho, no total. Mas, enfim, esses são os episódios que eu acho legais. Agora, sobre episódios ruins, é aquela coisa. A gente sempre teve muita liberdade demais sempre dá também erros, fracassos, né? O Introvertendo original, eu não acho que nada foi, assim, imensamente ruim, porque a gente estava fazendo de acordo com o repertório que a gente tinha, com o potencial que a gente tinha, né? Então, tem um episódio ali que é ruim. Obviamente é ruim. Mas eu não faço, assim, um julgamento muito pesado, porque eu acho que, sabe, faz parte da nossa evolução, né? De uma forma geral. É óbvio que o episódio 7, que se chama Pintos, Dinossauros e Apocalipse, é um episódio que não é, assim, um grande episódio, né? Qual que é o nome do episódio? Pintos, Dinossauros e Apocalipse. Foram os 3 principais pontos comentados no episódio, assim, de uma forma geral. Era um episódio para falar sobre curiosidade de paleontologia, e foi um episódio incidental, e enfim, é um episódio caótico. A galera às vezes manda perguntas falando. Mas esses caóticos não dão uma certa audiência, não? O pessoal não gosta, talvez, um pouco mais, às vezes? Tem um certo perfil de ouvinte do Introvertendo que ama esse tipo de conteúdo, principalmente os que não são autistas, e ouvem o Introvertendo porque gostam da galera. Então eles gostam esses episódios mais antigos, de discussão mais livre e tal, né? O problema é que isso não era viável a longo prazo como um podcast de autismo, porque a galera queria saber temas do autismo. E a gente achava que por coesão do podcast, principalmente aí quando a Superplay entra, e eles não interferem editorialmente nisso. Foi uma escolha minha e do pessoal mesmo, de focar no autismo. A gente começa a fazer uma restrição maior no autismo, porque a coisa tá ficando muito... abrindo demais. Muito viajada. Episódio sobre Paul McCartney, vida após a morte, sabe? É umas coisas assim que... Esse do Paul McCartney eu não ouvi. É o 50. É o 50. Ele sabe mesmo. Esse aí... Esse eu lembro porque foi o episódio que eu gravei com meu amigo, né? O Pedro. E aí foi muito legal, assim. Foi um episódio que eu também tenho boas memórias. Eu ia vir com a blusa dos Beatles... e acabei não vindo. E eu vim com o do Blur porque o Blur lançou seu primeiro álbum de estúdio em 8 anos, que é o The Ballad of Daring. Saiu sexta-feira agora, dia 21. E eu gosto muito do Blur. E esse episódio, essa camiseta aqui, ela aparece na capa do Top 10 piores episódios do Introvertendo, que é aí que eu vou falar, né? Que a gente juntou a equipe pra falar os episódios também que a gente não gostou. E aí? E aí, como eu falei, né? 2018 e tal, 2019 eu não faço muito julgamento crítico. Aí 2020, que é o ano que a Superplay entra, que a gente quer ser mais profissional, que a gente trabalha intenso, aí eu acho que eu começo a perder a mão um pouco no negócio, porque o que acontece? Eu acho que eu estava muito sob pressão
de fazer um negócio legal e, ao mesmo tempo, ter um bom aproveitamento do desempenho do pessoal. E eu queria trabalhar para poder esquecer da pandemia, entendeu? Então, tiveram alguns episódios ali que a gente gravou que eu acho que foram ruins, foram fracos, e eu não falei assim, vou segurar esse episódio. Porque o que aconteceu? Você acabou, publicou. Publiquei mesmo assim pra não desperdiçar a edição do Glauco, porque a edição tinha custo também, né? Tinha um custo por edição, a gente não ia pagar. Que foi o ano que vocês publicaram 70 episódios. 70 episódios, uma coisa completamente insana. Mas é que acontece, em 2018 e 2019, a gente gravou vários episódios que na hora de editar eu falei assim, esse episódio não tá legal, vou guardar. Tem vários deles guardados, que eu vou entregar, inclusive, para os fãs que patrocinaram no Padrim, um pacote de 20 episódios extras, por eles que patrocinaram o podcast por todos esses anos. Legal demais, hein? Em 2020, a gente não fez isso. De 2020 para frente, a gente aproveitou quase tudo que a gente gravou. E tem 2 episódios de 2020 que eu não gosto. Um deles é sobre alienação parental, que é o episódio 105... Agora eu não lembro o número exato. Errou! Não, ainda não sabemos se ele errou, nós vamos depois confirmar. Eu acho que é o 105, mas eu sei que ele tá nesse 100 e pouco. Que é um episódio que a Yara propôs o tema. Eu não acho que alienação parental seja um tema bom pra gravar de um ponto de vista favorável, como foi o episódio. Eu acho que é um episódio que não deveria ter existido. A gente sabe que a lei da alienação parental tem sérios problemas. Enfim... É um episódio que eu segurei. Ele era pra sair no 90 e poucos e eu segurei ele pra lançar, segurei, mas tinha que lançar, tinha que fazer alguma coisa com ele e eu acabei lançando ele pra frente. E é um episódio que a gente recebeu crítica depois, principalmente de mulheres, assim, que era um episódio que eu não acreditava desde o início. Mas eu lancei porque ele teve um custo pra fazer e não ia desperdiçar um negócio que foi caro e que a empresa pagou, né? Claro. E outro episódio que eu odiei, assim, foi o episódio Autismo no TikTok. Que é um episódio sobre rede social. Mais recente? É de 2020 também, dessa época. 2020. Que quando o TikTok começava a ser uma novidade, as pessoas ainda não entendiam direito o que era o TikTok. Tinha alguns conteúdos de autismo que tinham números estratosféricos lá, que alguém fez algum vídeo com hashtag autismo. E é um episódio datado, assim. Falar de rede social, que é algo que está em transformação frequente, é um erro. E acho que a discussão... não foi tão interessante assim, os convidados tiveram problemas com seus equipamentos, tudo foi desastroso naquela época. A técnica, então, não foi boa, o timing não foi bom. É um episódio que não sou bem. Eu gosto da capa, o Vinícius, que faz as capas do Introvertendo, ele, pra mim, é uma das capas mais legais, que ele usou muito a estética do TikTok que tinha naquela época, né, que é o preto meio neon, assim, pra capa do episódio, acho que funcionou bem, assim, o estilo, o design. Mas eu acho que esses foram 2 pontos baixos de 2020, mas foi logo no começo. Depois a gente foi pegando o ritmo, o tino, principalmente quando a Carol é daqueles momentos assim que eu acho tão extraordinário o momento que ela entra no podcast, porque ela entra com vontade e ela entra com muitas ideias. E ela dá uma renovada, assim, na animação. Eu acho que 2021 é o melhor ano do Introvertendo exatamente por isso, porque estava fresco que ela tinha entrado. E aí, em 2020, quando ela ainda era convidada, ela já começa a sugerir alguns temas diferentes, fora da caixa. Autistas em protestos e manifestações. Como é que é as questões sensoriais no ambiente de protesto? Ela sugere um episódio que a gente discute relações do autismo com as mudanças climáticas. E aí vira uma coisa muito mais interessante, assim, né? Então, 2020 tem esse crescimento. Para frente, de uma forma geral... eu acho que a gente acerta, na maioria dos episódios. Tem episódios, é claro, mais ou menos... um episódio sobre ressaca social, que é o episódio 190, é um episódio que talvez decepciona as pessoas, porque a gente não descreve muito bem o fenômeno ali. Acho que o pessoal se perde um pouco na discussão, que entra o Introvertendo antigo. Tudo que é muito Introvertendo antigo agrada muito algumas pessoas e desagrada muitos, assim, né? Então a galera já não se engaja tanto. Mas, de forma geral, acho que de 2021 pra frente a gente acerta mais que erra, porque também a gente adota a gente já sabia mais o que fazer e fica mais segurando entre a gente. Mas os integrantes têm opiniões diferentes. Tem integrante que não gosta dos top 10. Tem integrante que acha que alguma discussão pode ter ficado superficial sobre um assunto ou outro. Pra mim, são esses, né? Que são os piores. Mas lá no episódio do Introvertendo, que a gente fala, que é o episódio 244, top 10 piores episódios do Introvertendo, cada um fala qual é o seu episódio que mais detesta. Tem algum que, assim, todo mundo achou bom ou achou ruim? Existe qual é o nome? Um consenso? Um consenso
De repente, assim? Ou uma maioria que você fala assim, caramba, realmente esse aí todo mundo achou muito bom. Ou não, vamos colocar muito bom, passou, mas muito ruim, assim. Existe um, assim. Fala um. Um só é muito difícil, porque como também tem as diferentes formações, né, na entrada do Introvertendo, acaba que não tem uma coisa tão consensual. O pessoal sabe que o primeiro episódio a gente teve problemas de captação, problemas graves de captação, que eu tentei melhorar utilizando inteligência artificial, mas não ficou, assim, 100%, que foi o episódio 1, assim, de uma forma geral. Você tentou melhorar ele agora, né? Isso, o que acontece? Tem uma questão, né? Nós vamos comentar da inteligência artificial para isso, né? Em em outubro de 2022, eu descobri uma ferramenta da Adobe, que estava como beta, que na época... Adobe Podcast. Isso, que o pessoal chamava ainda de Project Shasta, Shasta, não lembro qual era a pronúncia. E ele tava meio que desbloqueado. E eu joguei um episódio piloto do Introvertendo que a gente nunca lançou, que é o de galinhas. A gente gravou um episódio sobre galinhas. Foi o primeiro episódio gravado do Introvertendo. E ele foi um episódio mal gravado, porque cada um gravou com seu celular. E o grande problema que a gente teve é que o Abner emprestou o celular dele pro Michael, porque o Abner não queria participar, o Abner foi dormir, ele estava cansado com sono, ele estava dormindo na sala de terapia e emprestou o celular pro Michael. Quando a gravação terminou e o Abner foi para casa, o celular dele estragou. Então a gente perdeu o áudio do Michael, que era a pessoa que tinha mais falado no episódio. E os outros estavam com áudio cheio de reverb, não estava bom. Mas por um milagre eu consegui recuperar, assim, com áudio inteligível, 20 minutos desse áudio, utilizando essa ferramenta da Adobe. E eu fiquei louco, assim, fiquei muito empolgado. Eu gastei um final de semana inteiro jogando áudio de vários episódios assim, antigos. Agora eu vou refazer tudo. Esse negócio vai ficar uma coisa mais linda do mundo. Fazer um negócio direito. E aí a gente recuperou mais de, sei lá, 30, 40 episódios do Introvertendo, mas com base nos áudios originais. A gente conseguiu melhorar alguns. Teve um que não deu certo. Que a qualidade da captação é muito ruim. Então acabou que você conseguiu mesmo recuperar. Consegui, exceto 49 mães autistas que não tinha, porque o áudio de uma das convidadas era um áudio de Skype muito ruim, assim, que a ferramenta não pegava. Mas os episódios antigos a gente fez todos. O episódio 1, especificamente, ficou ruim no sotaque, porque o negócio da Adobe mexeu no sotaque. Mas eu consegui, eu não fazia o negócio puro áudio inteligência artificial. Eu jogava na ferramenta e depois combinava e tentava fazer uma equalização de acordo com os dois áudios. Porque senão ia ficar muito artificial. E alguns outros, a ferramenta na época estava funcionando muito bem, né? Hoje em dia não presta. Hoje em dia eu não uso. Exatamente. Tá muito ruim. É isso que eu gostaria de comentar. Eu fiz o teste lá, que assim, melhora. Só que quando tem uma gravação por videochamada, ela não consegue reconhecer o negócio direito. Não fica bom. Entende? Então, por exemplo, eu estou fazendo via Skype, eu jogo lá para poder fazer a melhoria lá do áudio, não vai ficar bom. Não adianta, fica muito sintético. Não adianta. É que depende muito do timbre de voz. Um problema que eu já tinha visto é que ele tinha uma tendência de se sair melhor com vozes masculinas graves. De uma forma geral. Voz feminina, quando eu jogava, era um horror. Distorce. E a sorte do Introvertendo Antigo que era podcast masculino. A Thaís já gravava muito bem o áudio dela de uma forma geral. A ferramenta até pegou a voz dela, assim. Mas hoje em dia piorou muito. Eu acho que à medida que eles foram treinando com volume de dados muito alto, a qualidade foi caindo. O negócio em 2022 era ótimo. Quando popularizou e todo mundo começou a usar, a qualidade tá muito esquisito. Eu não uso mais. E eu vejo gente na comunidade do autismo usando. Quando eu ouço, me dá agonia. É, verdade. A gente percebe, né, na hora, né? E aí, então, isso é uma dificuldade. Deixa eu passar a câmera para cá. Isso é uma dificuldade. E fazer podcast é muito difícil, né? São muitas dificuldades. Muitas. De todas as formas, né? Vamos lá. Gravação, né? Porque não tem patrocínio. Às vezes as pessoas elas não entendem que a maioria que faz podcast, a maioria das pessoas que faz podcast, ela faz porque ela é entusiasta de podcast. Não é porque ela está ganhando dinheiro, seja com patrocínio. Pode ter um episódio aqui, outro ali, que ele consiga uma parceria, uma coisa e outra. E isso acaba dificultando muito o fazer o podcast, né? E aí eu gostaria que você me falasse, Thiago, a respeito de um pouco dessas dificuldades. Você já citou algumas aqui, de repente você lembrar algumas outras. E aí eu já vou antecipar aqui, né? Até porque já tem um tempo aqui, muito bom o pessoal estar conosco até agora. O Introvertendo
tem uma informação aí que você quer passar pra gente. Você deve passar pra gente, né? Porque muita gente às vezes não tá sabendo, tá? Mas a partir dessas dificuldades, o que você me diz? A notícia é que o Introvertendo tem um prazo de validade, né? Como eu falei, eu amo música. Pra mim, música é um negócio incrível, assim. E uma coisa que eu sempre fiquei prestando atenção foi sobre os artistas. Quando você tem um projeto solo, você tem uma coisa que carrega o seu nome, isso representa a sua vida inteira. Você vai criar música enquanto você viveu. O David Bowie teve os seus momentos de decadência e ele administrou isso, depois subiu de novo e tal. Só que quando você tem uma banda, você tem uma possibilidade de você parar, de você ter um registro ali, né, completo. Às vezes o artista solo também para, mas eu sempre vi que existem bandas que alongam a sua existência e aí... Enfim, cada um tem o seu direito e tem bandas que param no momento certo e tem bandas que não param no momento certo e elas caem um nível de qualidade muito grande, né? Citando alguns exemplos aqui. E só, desculpa te interrompendo, porque nós citamos anteriormente o Papo com Cleo, o podcast que nós gostamos em comum, e até o Samuel Rosa esteve num episódio agora, né? Ele até falou até menos, mas ele falou assim, olha, o Skank para justamente porque eu vou ficar fazendo mais do mesmo, vou ficar me repetindo, tem que acabar, uma hora tem que parar, mas vamos lá. O Samuel Rosa, eu acho que ele é a pessoa que melhor entende isso hoje, nesse momento. Tem até uma questão que eu posso comentar sobre Skank depois, né? Mas enfim, se a gente pensar, por exemplo, Beatles, Led Zeppelin, são duas bandas que grande parte do seu legado foram construídos porque souberam a hora certa de parar, né? Uma porque teve os conflitos, a outra por uma infelicidade que foi a morte do integrante. Mas seriam bandas que talvez não teriam o tamanho que tem se eles tivessem continuado. Ok, os Rolling Stones estão grandes aí, mas os Rolling Stones não é a regra, é a exceção, né? No Brasil você tem, sei lá, Capital Inicial. Muita gente já acha que Capital Inicial já devia ter parado, que ninguém aguenta mais, assim, né? O Skank é uma banda muito inteligente nesse sentido, porque eles sabem que o último grande álbum deles foi em 2008, sabe? Que o álbum deles de 2014 já não foi lá grandes coisas, eles estavam entrando numa onda retrospectiva. Em relação ao Introvertendo, então, né? Sim. Introvertendo é um podcast feito por 8 pessoas. Eu acho que a nossa geração, principalmente dos que não são letrados em música, né? Que não sabem tocar instrumento tipo eu, ao invés daquela coisa da cultura de vou ter a minha banda, eu vou ter meu podcast. Era mais ou menos isso. Então eu vejo o Introvertendo também como uma banda. E uma coisa que eu conversava com o pessoal é que a gente tinha que saber a hora certa de parar para não queimar a nossa história. E à medida que o Introvertendo foi ganhando respeito, respaldo, eu fui sentindo essa responsabilidade crescer cada vez mais. Eu acho que uma das coisas mais incríveis do Introvertendo, por exemplo, é que a gente saiu na lista de melhores podcasts da Apple em 2020. E, a gente saiu na lista da Apple no ano de 2020, que foi o ano mais concorrido em termos de podcast. Assim, um ano... Muita gente descobriu o podcast naquele ano. As empresas... Que quando foi, eu acho que... Não sei se foi 2019, foi o assunto aqui no Brasil, começou em 19 ou 20, alguma coisa assim. Foi em agosto de 2019, se não me falha a memória. Então era um mercado concorridíssimo, né? Imagina. Não, e as grandes empresas investindo em podcast, todo mundo trancado em casa, então viam no podcast uma forma também de distração e tal. E surgiram produções incríveis em 2020. O Introvertendo estava lá, do lado do Praia dos Ossos, que para mim foi o melhor podcast de 2020, sabe? Uhum. O Discoteca Básica, do Ricardo Alexandre, o cara é meu herói do jornalismo de música, assim, e o Introvertendo lá no meio. Então eu via que as pessoas tinham uma expectativa muito grande. Dentro da comunidade do autismo, o Introvertendo não tem, assim, a maior audiência do mundo, mas os episódios que a gente lança, às vezes viram um tema de debate, de criação de conteúdo de outras pessoas. Então, sentia que o negócio, né, tinha que ser bom. Uhum. Só que aí surgem os problemas, né? Eu acho que a pandemia desgastou, eu pessoalmente, né? Para os integrantes talvez nem tanto, principalmente alguns falam que a pandemia até que não foi tão ruim para o podcast, porque a gente já estava se adaptando a gravar remoto, né? Mas a pandemia me desgastou muito, porque eu estava vindo de um momento muito bom da minha vida, assim, a pandemia meio que estragou muita coisa. Fiquei muito sobrecarregado de trabalho, de saúde. Em 2020, que foi esse ano que a gente lançou 70 episódios, eu comecei a editar muito, e não tomei cuidado, assim, com o ambiente que eu editava, adquiri síndrome do túnel do carpo. Então, hoje em dia eu preciso trabalhar com coisa ergonômica para não sentir dor, né? Às vezes eu tô no momento de lazer jogando, eu não posso jogar por muitas horas, senão eu sinto dor. E eu acho que
assim, emocionalmente começou a cansar, né? O Introvertendo me consome de 10 a 15 horas por semana, cada episódio, porque é gravação, edição, mixagem, transcrição, distribuição e a parte do design que o Vinícius faz, muitas vezes eu brifo ele. Então, a gente tem várias dessas etapas complexas. E aí, em 2021, eu já estava no mestrado, conciliando mestrado com podcast, trabalho. Isso no Rio Grande do Sul, mestrado? Isso, o meu mestrado foi na UFG. Eu passei na UFG, já tinha passado na UFG, o da URGS ainda não tinha aberto. E eu falei assim, quer saber, eu vou fazer da UFG mesmo, porque vai ser remoto. Aí eu acabei fazendo mestrado na UFG, né? Fui para outro estado, mas continuei fazendo na UFG. E aí, em dezembro de 2021, tinha um ano que a Carol tinha entrado. E aí eu juntei o pessoal na reunião e falei assim, galera, bora encerrar o Introvertendo em 2023? E aí ficou aquela coisa assim, alguns integrantes, tipo, bora. Que é tipo o Luca. O Luca é um cara que... ele tem um engajamento muito baixo com as coisas, a longo prazo. Mas eu acho que outros tinham aquela sensação, tipo, pode durar mais tempo, mas se a gente vai terminar agora, tá bom. Que é tipo a Thaís, o Paulo, o Maico, até o Otávio, mas o Otávio já não tinha também muita disponibilidade. O William tava ali pela amizade comigo, principalmente, e tal. Então a gente entrou nesse clima, assim, né, de pensar para parar em 2023, olha que loucura, né? 1 ano e meio, assim, uma coisa muito autista isso. Vou planejar o meu fim para daqui a 1 ano e meio. Mas é porque eu pensava assim, já que a gente vai encerrar, agora a gente vai estabelecer um filtro forte sobre bons temas. De conteúdos, né? De conteúdo. E ver o quanto que o podcast consegue de temas. Porque o que acontece? O ouvinte mandava e-mail sugerindo tema, eu anotava. Uma hora ia rolar ou não. Tem tema que a galera sugeriu pra gente em 2018, que a gente vai gravar agora, em 2023. De tanta coisa. E direto, um integrante tinha uma ideia, vamos gravar sobre tal coisa. Eu ia anotava. Aí nessa época, em dezembro de 2021, eu peguei essa lista, que era uma lista que dava uns 400 episódios, e falei assim, agora eu vou selecionar o que é bom de verdade de gravar e o que é tema ruim. E aí eu fui metendo X. Isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não. Tem uma lista enorme de temas que nunca vão ser gravados. E aí eu cheguei a um cálculo que o Introvertendo duraria uns 250. Era mais ou menos esse o número. Que eu falei assim, não vamos gravar temas mais ou menos, ou temas que a gente não tem segurança que não são bons temas. E aí, quando a gente entrou em 2022, eu reduzi a frequência porque eu tinha que escrever dissertação, e eu nem ia conseguir editar um podcast e escrever ao mesmo tempo, minha mão não ia aguentar. E a gente já lançou menos episódios e a gente começou a receber um feedback. Eu lembro que as pessoas falavam assim, nossa, mas o Introvertendo esse ano tá bom demais, tá muito bom. E eu senti o efeito, que era o negócio do filtrar, separar temas. Mas a ideia era essa, a gente chegava lá pelo episódio 250 e lançava o último episódio e pegava todo mundo de surpresa. Pegou, hein? Só que aí que tem a coisa. Mas a notícia de vocês pararem com o podcast já pegou de surpresa, de certa maneira. Sim, né? sim. Mas a gente ia lançar o último episódio. E era isso, entendeu? O que acontece foi que em dezembro de 2022, eu fui no show do Skank. Olha aí. Em Porto Alegre. Primeiro show da minha vida. Nunca tinha ido num show. E eu comecei a acompanhar também um pouco mais de perto como eles estavam administrando a despedida, né? A turnê de despedida. E vi muita entrevista do Samuel, né? Falando com muita sobriedade sobre as coisas, assim. E a forma como ele tem um cuidado com o próprio legado, assim. E eu comecei a pensar, poxa, é muito anticlimático parar, é até desrespeitoso, assim, parar do nada. E aí, galera, o podcast acabou. Pegar todo mundo de surpresa. Falei assim, não vou fazer isso, não. Aí a gente pensou em fazer 256... Mas aí entrou 2023, a gente recebeu propostas comerciais no Introvertendo. Aí começou a dúvida, a gente para em 2023 ou vai para 2024? Isso aí eu nunca falei em nenhum lugar. Porque o que acontece? O Introvertendo nunca deu dinheiro, né? A gente nunca teve a tentação não vamos parar porque tá dando dinheiro. Nunca teve isso. Mas em 2022, teve um período de 6 meses que o Introvertendo teve patrocínio durante os 6 meses. Não cobria tudo do podcast, não financiava todo mundo, mas pelo menos me financiava, que era eu a pessoa que tinha mais trabalho com o negócio. Então, para mim, foi vantajoso alguns anos de 2022. Nossa, me ajudou bastante. E algumas dessas parcerias poderiam continuar e iam surgir novas em 2023. Só que acabou que todas as portas se fecharam também, né? Nas negociações. Tivemos 2 parcerias, nenhuma das 2 parcerias andou. E aí, quando eu vi o cenário e tal, eu falei, não, gente, vamos parar mesmo. A gente já tinha decidido que a gente ia parar, vamos fazer um negócio direito. Só que ao invés, como tinha essa questão de não pegar a galera de surpresa,
eu pensei assim, tá, a gente não pode parar com 256, porque quando chegar no final de junho a gente vai ter chegado ao 250. Vamos parar com 260, que a gente faz o anúncio e lança 10 episódios finais. E foi mais ou menos isso. Então a gente lançou o 249 no dia 30 de junho. A gente anunciou o fim do Introvertendo em julho. Muita gente não prestou atenção no fim, achou que era tinha acabado. Eu acho que a galera viu ali na thumbnail, o Introvertendo vai acabar. E depois... Nem quis ver o resto, a pessoa ficou traumatizada e achou que acabou. E eu tive que falar. Não prestou atenção. Calma, gente, vai ser setembro, é isso? Isso, 22 de setembro. 22 de setembro. Que são episódios semanais. Nesse episódio 251, que saiu sexta-feira, eu tive que falar. Então, galera, é o seguinte, presta atenção no teaser. A gente vai lançar 11 episódios, já saíram 2 agora, faltam 9, que a gente vai explorar diferentes faces do podcast, né? Falar de algumas coisas para criar esse clima da despedida. E aí, eu acho que agora o pessoal tá entendendo melhor o que foi. Mas muita gente ficou brava. Até que não. O pessoal ficou triste. Bravo, né? não. Eu lendo assim. lendo os comentários, assim, eu achei muito assim... Nossa, que pena, vocês terminaram, mas eu respeito. Não sei o quê. Eu achei muito legal isso aí, entendeu? Sim. Eu acho que o pessoal entende, assim, porque, querendo ou não, a gente entregou para a comunidade do autismo. A gente fez 250 episódios de graça, né? Por 5 anos, discutindo temas. E eu acho que, mesmo da gente estando animado, mesmo se a gente estivesse ganhando dinheiro, a fonte ia secar. Não tinha mais, assim, a gente teria só mais uns 10 temas para fazer temas bons mesmo, né? Talvez poderia ter um brainstorm, a gente pensar várias outras temáticas, mas... As coisas mais importantes sobre autismo a gente meio que já fez. Eu lembro que eu gravei como convidado de um podcast de um amigo meu, que ele era do cinema, né? Nessa época a gente tava nos 170, mais ou menos. Ele chegou pra mim e brincou assim, falou assim, nossa, eu nunca imaginei que teriam 170 temas pra gravar sobre autismo. De lá pra cá já são 80. Não, 80 mais, né? É quase 100. Quase 100. Quase 80 100. temas mesmo. Então... querendo ou não, a gente gravou sobre muita coisa, assim. Então, é muito difícil se manter relevante, né? É claro que a gente fez alguns temas que não são grandes temas hoje, mas principalmente do ano passado para cá, que a gente estabeleceu esse filtro, a gente só fez bons temas de uma forma geral, tirando os... Aí, claro, a gente teve que incluir um episódio ou outro que foi questão comercial, mas a gente sempre tentou fazer uma boa pauta. A gente fez uma série que, para mim, é uma coisa que eu gosto muito, que foi uma série de autistas das regiões do Brasil. Então, uma coisa que eu achava muito interessante, na comunidade do autismo a gente discute as questões de gênero, a gente discute questões de raça, a gente discute questões de classe, mas o Brasil é um país imenso também, é um país de dimensões continentais, a gente tem que falar sobre as diferenças culturais entre os autistas. Qual é a diferença de um autista da região norte para um autista da região sudeste, da região sul, centro-oeste? Então, a gente fez uma série assim, de episódios semanais, de autistas de cada região, e também, assim, não foi um grande sucesso, mas foi uma série que eu gostei muito e a galera também engajou. E, nossa, a gente fez muita coisa legal do ano passado pra cá, sabe? Assim, são vários sentimentos, né? Relacionados a essa questão do fim do podcast. Ah, com certeza. Vocês fizeram coisas incríveis, assim, incríveis pra comunidade. Muita gente vai ouvir o Introvertendo daqui 1 ano, 2 anos, 5, 10 anos, né? E ele vai... É um baita desafio, porque, assim, eu tava muito inseguro sobre esse fim do podcast, assim... Que, assim, a gente tomou a decisão em dezembro. E eu trabalhei nisso focadão de lá pra cá, assim, sem qualquer... Sem abrir mão. Mas aí, à medida que foi chegando perto do período, a gente vai terminando na base. Será que essa é a decisão certa? Porque eu realmente acredito que a comunidade do autismo vai sofrer um crescimento exponencial nessa década que a gente sequer imagina. Quando o Introvertendo começou em 2018, a comunidade do autismo era outra. 2013... 10 anos atrás, quando eu tive meu primeiro contato com o autismo, a comunidade do autismo era outra. E a gente teve uma transformação muito grande, mas eu acho que de 2020 para cá, que foi da pandemia, que as pessoas começaram a prestar atenção na saúde mental, a temática do autismo teve um crescimento, assim, absurdo. E eu acho que é só o começo. Então, eu fiquei muito pensando nisso, né? Assim, as pessoas que podem achar o podcast no futuro. Só que eu acho que é o certo, sabe? De uma forma geral, assim. Eu acho que é isso que garante o futuro, longevidade. Então, eu tive esse medo, só que quando saiu o teaser e eu falei, ok, a gente fez o que a gente fez, né? A gente cumpriu a promessa, eu tive uma sensação de alívio. É mesmo? Eu senti uma sensação de alívio mesmo, assim, de missão cumprida,
Né? Boa. É uma sensação boa. Né? Eu acho que assim, eu tô com 3 sentimentos diferentes, né, sobre esse período. Tem a sensação do alívio, tem a sensação de gratidão, porque eu acho que as pessoas receberam com muito carinho, né, e falaram coisas muito incríveis, assim, de... Vocês montaram uma comunidade, assim, um pessoal de ouvintes, assim, muito além do autismo, né? Sim. Eu sou autista e eu sou apaixonado pelo podcast por uma série de questões. E a gente montou essa comunidade sem criar grupo de WhatsApp, Telegram, porque a gente nunca quis ter grupo, porque é muita responsabilidade. A gente conseguiu formar uma comunidade mesmo assim, sabe? É um negócio, assim, incrível, né? Muito louco, né? É tão incrível que a audiência do Introvertendo viabilizou meu livro de neurodiversidade que eu lancei ano passado também. Eu falei sobre a gratidão, sobre o alívio, e eu acho que também tem um pouco de tristeza, mas não é uma tristeza, digamos assim, de... estou triste que o podcast está acabando, ou... É porque, assim, eu não tô conseguindo curtir tanto esse momento do fim, porque tá tendo muito trabalho, assim. Tá dando muito trabalho, porque é muita edição. Ainda faltam, desses 11 episódios, tem um que tá gravado, falta editar, e tem 3 que ainda faltam gravar, entre eles o último. E eu tô rachando a cabeça de como vai ser o último episódio do Introvertendo. Eu tenho um esqueleto, eu tenho o título... Mas o que vai sair, o que o pessoal vai me entregar, porque eu já passei uns compromissos aí, algumas coisas que podem rolar. Não sei o que vai rolar, entendeu? Então, assim, tô trabalhando muito nisso. Tem também uma questão de que tem um canal no YouTube, e o canal do YouTube eu fiz algumas promessas e eu quero cumpri-las. Eu quero fazer uma série de vídeos sobre neurodiversidade para explicar algumas coisas. E aí eu tô tendo que fazer uma escolha. Ou eu não faço nada... Ou eu faço, só que não no sentido ideal. Vou ter que gravar de casa, porque eu acabei de me mudar, né? Tô sem cenário. E eu acho que vou fazer assim mesmo. Vou me desafiar e vou fazer 10 vídeos. Então, mais conteúdo para dar um trabalhinho aí. Porque eu tenho o quê? 1 mês e meio, mais ou menos, para fazer tudo isso, né? E tem uma outra coisa. A gente tinha um sonho, se o Introvertendo fosse um podcast viável financeiramente, que era pra gente comemorar os nossos 5 anos fazendo uma reunião de fãs. Em alguma cidade, reunindo a equipe toda. E isso poderia ser, por exemplo, São Paulo. Eu sou muito adepto desse negócio e estaria lá se caso pudesse. Pois é, a gente queria fazer, mas não deu porque não dava custos, né? Cada integrante morando em um estado e tal. Mas aí, depois que eu voltei para Goiânia agora, eu fiquei pensando, por que não fazer aqui em Goiânia? Junta eu, o Luca, representando o podcast, juntando a galera. Então, eu lancei essa ideia e a gente ainda está estudando, a gente está vendo com a prefeitura, com uma associação de autismo que está ajudando a gente nisso, que é o NAIA. Mas a gente não sabe ainda se vai rolar. Mas se rolar, tem um episódio dessa série de despedida que vai ser gravado ao vivo aqui em Goiânia, mês que vem. Não sei se vai acontecer. Talvez no momento que a galera está assistindo esse vídeo já tenha novidades aí. Mas a gente quer fazer um encontro de autistas. Então é muito trabalho, é muita coisa fazendo ao mesmo tempo. E agora eu tô querendo entrar no doutorado, o processo do doutorado vai abrir a qualquer momento. Se abrir, eu vou ter que escrever projeto. Então, eu não tô conseguindo, assim, viver muito esse momento. Assim, talvez daqui a 1, 2 anos eu vou, né, parar para pensar, mas eu não tô tendo tempo para pensar de uma forma geral. É muito trabalho. É muito bom. Mas você tinha perguntado sobre o... Não, do livro? Dos livros, dos verdade, livros. verdade. Então, eu tenho 2 livros, eles são bem diferentes, né, um do outro. O primeiro é o História de Paratinga, ele foi meu TCC. Ele é sobre uma cidade no interior da Bahia, que esse é o trabalho mais trabalhoso, acho que eu já tive até hoje. Foi um livro que eu levei 3 anos e meio para fazer. Eu viajava para a Bahia, coletava coisa, gravava vídeo, fazia fotografia e fui escrevendo. Fiz isso no, sei lá, Foi no 3º semestre da graduação até o TCC, né? Eu me formei nos 4 anos. Então, trabalhei muito nele. Depois que o livro ficou pronto do TCC, eu ainda fiz ajustes e uma viagem posterior. Então, deu 3 anos e meio de trabalho. E, assim, é um livro reportagem com crônicas sobre a cidade. É um livro que eu tenho muito carinho. Grande parte dele foi produzido no começo do Introvertendo, né? Então, eu estava conciliando entre as duas coisas. É um livro que não é um livro comercial, porque ele só atrai as pessoas mesmo da cidade, né? De uma forma geral. Então, é um livro que tem edições encalhadas e tal. Me acumulou uma dívida, mas que eu consegui quitar. Eu quitei em fevereiro de 2020. Por isso que eu queria ir para Porto Alegre em março de 2020. Eu tinha uma dívida do livro, né? De um contrato para pagar. Mas eu consegui quitar. Mas ele está à venda ainda? As pessoas está à venda. Podem comprar? Eu fiz 500 unidades, deve ter 400... Não, deixa eu ver.
Não, deve ter 380, por aí. Eu não sei nem quanto eu vendi, pra falar a verdade. Mas ele... a gente consegue, por exemplo, colocar um link aqui na descrição? Sim, com certeza. Isso? Ele foi lançado por uma editora daqui de Goiânia, a Cânone. Ele está disponível em formato digital e formato físico. Então, as pessoas podem encontrar, por exemplo, na Amazon. Tem ali as 2 edições. E podem comprar diretamente comigo também, no Instagram. E aí tem o Neurodiversidade. O que é Neurodiversidade? Que é o livro mais da comunidade do autismo. Que esse também tem uma história muito curiosa. Eu lembro que chegou na virada de 2020 para 2021. Eu estava querendo ir embora para Porto Alegre, né, nessa época. Tava numa sensação muito ruim da pandemia, né? Já tinha passado quase um ano de pandemia e as coisas não andavam, e pensando sobre projetos da vida para 2021. Uma sensação meio ruim, porque assim, muita coisa legal que tinha acontecido na minha vida em 2019 para 2020 acabou, relacionamento e tal. Então, assim, tava num momento meio zoado, assim. E eu tava conversando com o William no Discord. E ele tava falando sobre planos, projetos, tinha passado no mestrado, pelo menos tinha uma notícia boa. E aí ele falou assim, por que você não escreve um livro meio neurodiversidade para iniciantes? E aí eu parei para pensar, realmente, né? Tem livros no Brasil que mencionam neurodiversidade, mas não são livros centrados no tema da neurodiversidade. A neurodiversidade é um tema tangencial. Se eu fizesse um livro, assim, né, sobre o tema focadão... E aí eu escrevi um rascunho em semanas e eu mostrei para ele, ele até ficou impressionado. Sério que você escreveu? Porque ele lançou a ideia... E na conversa seguinte que a gente teve, eu já mandei o livro semi-pronto para ele. Caramba. É claro, fiz ajustes, retoques, porque eu já tinha feito uma reportagem no Introvertendo sobre o tema. Eu tinha escrito sobre neurodiversidade num projeto do mestrado. Então, eu comecei a juntar aquilo que eu já tinha. Então, foi muito rápido, né? A literatura, tudo que tinha. E aí, é claro, passei os meses seguintes trabalhando nesse livro. A editora abraçou a ideia e o livro saiu... Ele ficou pronto no final de 2021 e eu iniciei a venda em fevereiro de 2022. E foi incrível, assim. Eu anunciei o livro e só na pré-venda eu vendi muito livro. Eu levava quase todo dia a mochila com um monte de livro, assim. Esse não tem lá os 400, não. Não, não. Esse aí tá perto de esgotar, o físico. Já tem menos de 100 cópias sobrando. Menos de 100 cópias? Menos de 100. Aí, ó, vamos colocar também na descrição aqui do vídeo. Isso. Né? Tem o digital, que as pessoas podem adquirir, e o físico elas podem adquirir diretamente comigo, porque tem a cota da editora, a cota da editora já acabou. Só tenho agora os que estão comigo, assim. Muito bom. Ajuda aí que é um editor independente aí, não tem ninguém grande por trás financiando, né? Foi tudo do meu bolso. Mas foi um projeto muito bom, foi um projeto totalmente diferente do outro, porque foi rápido e foi um projeto muito legal. Tenho planos... né? Mas eu ainda não sei se vai ser viável ou não. Tem um plano de livro ano que vem aí. Totalmente diferente desses outros dois. Posso falar? Pode, deve falar. Porque tem a ver, é um livro sobre podcast. Eu quero fazer... Aí sim, aí a gente gosta. Eu quero fazer um livro que ele é tipo um almanaque, sabe? Porque ano que vem, em outubro, vai fazer 20 anos do lançamento do primeiro podcast brasileiro, né? Sim. Então a Podosfera aí vai completar 20 anos. 21 de outubro, né? 21 de outubro de 2004. 21 de outubro de 2004. Que foi o Digital Minds, né? Digital Minds, isso. E aí eu queria fazer um livro que fosse tipo um dicionáriozinho de podcast brasileiro, né? Então pegar 200 podcasts que foram importantes nesses últimos 20 anos e trazer uma ficha técnica, contar uma historinha básica dos podcasts, né? Com capa. Só que esse é um tipo de livro muito caro. Porque ele teria que ser... Pesquisa também, né? Ele tem que ser um livro colorido. E o mercado editorial... Hoje em dia eu tenho a experiência editorial por ter publicado 2 livros. Então, seria um projeto difícil. Então, eu tô querendo entrar nessa. Eu conversei com alguns podcasters. Tem um cara que me deu, assim... super apoio à ideia, que é o Pedro Duarte. Ele trabalhava no Jovem Nerd. E ele tem um podcast que é o Thesis Brasil. Que é um podcast de questões do Brasil, assim, de uma forma geral. E conversei com ele algumas vezes e falei da ideia com ele. Ele, tipo, muito bom e me deu várias ideias. A questão é o tempo, né? Então, o fim do Introvertendo também teve um pouco a ver com isso. Que eu falei assim, se eu quero trabalhar com outros projetos, eu tenho que encerrar o Introvertendo. Então, eu pensei em ver a viabilidade disso assim que o Introvertendo terminar. Claro, que depois eu escrevi o projeto do doutorado, antes de entrar no doutorado, e já comecei a escrever. Tem muita coisa aí, hein, Thiago? Sim, mas eu tenho um esqueleto já. Eu fiz uma lista dos podcasts... já coloquei alguns dados, assim. Eu tenho mais ou menos uma ideia de como é o livro. A questão é escrever, fazer algumas entrevistas e coletar dados. Mas aí, de repente,
porque a proposta é tão atraente que eu acho que você não vai ter dificuldade em encontrar algum parceiro. Porque aí, igual você falou, é um projeto mais caro. Acho que tem que ter um parceiro para ele sair com qualidade que merece, né? Sim, para ter autonomia também, né? Porque eu acho que... É que a questão do podcast vai mexer em vespeiro também, né? A galera, por que você escolheu esse, não escolheu esse e tal, né? Por isso eu quis fazer 200, para ser amplo, assim, né? Para valorizar... Para trazer os que tem que trazer, que são os mais famosos, mas também trazer aqueles que tiveram uma trajetória independente de longo tempo, né? Podcasts que duraram mais de 10 anos, que tem um público cativo. E eu acho que é um projeto importante, só que ele tem essa questão do valor, né? Que é caro de fazer. E eu tenho uma dificuldade muito grande de montar parcerias comerciais. Eu acho que aí tem uma questão relacionada ao autismo, porque os meus 2 livros... Eu acho que isso aí... Eu financei do meu bolso. Não, eu acho que isso aí tem a ver com ser podcaster, porque o podcast... Será? O podcast... Não, eu tô brincando, mas é porque o podcast tem aquela coisa de... Ele faz porque gosta as coisas, sabe? Sim. Ele faz porque gosta. Aí fala, não, isso aí eu não vou colocar, vou chegar lá, envolver dinheiro. Não, eu tô fazendo isso aí porque eu gosto. Mas tem que ter, né? Tem que ter. É como eu disse, próprio Introvertendo, né? Assim, não foram muitas parcerias, mas as parcerias foram boas. E a gente nunca abriu mão do nosso estilo, do nosso formato. Eu acho que ninguém ouviu ali um conteúdo que tivesse um patrocínio e falasse assim, os caras estão vendidos, coisa do tipo, né? Mas eu acho que eu tenho uma dificuldade, assim, de ser mais cara de pau, de chegar, nas pessoas e tal, né? O Pedro mesmo, ele foi um cara que eu conheci por causa de um outro contexto, de uma outra conjuntura que talvez eu não teria tido contato com o cara. E o cara foi super aberto, super solícito, super gente boa. Então, eu acho que eu preciso desenvolver essa habilidade social, né? De uma forma geral. Mas eu acho que esse livro vai me dar também essa possibilidade. Eu vou entrar em contato com muita gente. Eu só preciso mesmo do tempo para começar a fazer isso. Eu acho que depois, agora de setembro, eu vou ver se vai dar certo. Eu queria também escrever um livro relacionado ao autismo. Eu quero escrever um livro que fala sobre capacitismo no autismo. Um livro teórico mesmo para falar sobre... as relações da temática do capacitismo com o autismo, né? De que forma que essa deficiência invisível acaba sendo mais complexo. Só que esse não é um projeto para agora. Eu quero fazer isso daqui a 5 anos, né? E eu tenho esse plano, assim, porque eu não acho também legal lançar livro por lançar. Todos esses livros tiveram um motivo, um propósito, né? E eu acho que depois do doutorado eu vou ter mais repertório, mais coisa para fazer. Então, são essas 2 coisas que eu tenho muito na cabeça, assim. Thiago Abreu, tanto assunto ainda que eu teria que falar com você, mas... tempo... Olha, quer ver? Tem a questão da Lei 12.764. Rapidamente, assim, da política nacional, né? Sim. A gente fez até uma reportagem que saiu no Introvertendo. Quer dizer, a revista Autismo fez a reportagem e uma parceria a gente fez a versão sonora dela. E aí, o que foi interessante para os autistas? Não foi, de modo geral? O que você poderia falar? Eu diria que a lei, né, do autismo, que o pessoal também chama de lei berinispiana, ela foi um marco, principalmente para o ativismo de familiares de autistas, né? Porque eu acho que ali tem um capítulo na história do autismo que você tem os pioneiros, né? O pessoal da AMA de São Paulo, ABRA, que são associações que surgem na década de 80 e que por muito tempo são as únicas representações do autismo. Nos anos 2000, a temática do autismo começa a crescer, né? E os familiares começam a mostrar sua força determinando política pública. Então, assim, eu acho que a lei berinispiana talvez foi uma das primeiras leis do Brasil que surgiu a partir de sugestão da comunidade, do povo, né? De uma forma geral. Então, tem esse marcador. Mas ela também é fruto de muitas controvérsias, de muitas tretas, né? A gente fala um pouquinho disso na reportagem que saiu no Introvertendo, de debates que continuam na comunidade até hoje, sobre, por exemplo, o papel da educação especial, sobre jornada de trabalho, sobre algumas questões que até hoje o pessoal discute muito. Mas eu acho que foi uma lei, assim, né, do como ela saiu, muito importante, porque equiparou autistas a pessoas com deficiência, né, assegurou isso, e foi a porta de entrada para uma série outras de coisas. Hoje me preocupa até, porque toda semana sai um projeto de lei relacionado ao autismo a nível municipal, estadual, federal, em todo lugar do Brasil, porque eu acho que o autismo é a deficiência mais popular
que a gente tem nos últimos 10 anos, né? A deficiência que mais se discute, que tem mais visibilidade, não acho que isso seja ruim, mas pelo fato dela ser a deficiência de maior popularidade, de maior discussão hoje em dia, isso faz com que ela seja vista como possibilidade de capital político, de políticos. Então, agora, todo político quer trabalhar com autismo, quer fazer alguma coisa de autismo para atrair esse eleitorado, né, que é um eleitorado relevante. E aí saem umas propostas políticas assim que não fazem muito sentido, que são mal formatadas, que são, sabe, que são descentralizadas, assim. E eu acho que isso acaba confundindo muito as coisas, né? Mas querendo ou não, a gente teve muito avanço em relação ao autismo. Acho que isso é muito importante. Não, legal demais. Eu havia falado, não aqui na gravação, mas antes, que eu iria fazer 2 perguntas para você, Thiago Abreu, do Introvertendo. A primeira, tá preparado? Manda ver. Ó, primeira pergunta. Eu vou mudar minha câmera aqui só para poder... Primeira pergunta. Se você tivesse que descrever o seu podcast como uma música, qual seria essa música e por quê? E olha que eu não tinha o conhecimento de que você era um jornalista mais especializado em música, né? Interessante isso. Mas e aí? Se você tivesse que descrever seu podcast como uma música, qual seria essa música e por quê, Thiago? Eu sou suspeito para falar porque como um podcast o Introvertendo é coletivo, né? Então, o que eu escolhi aqui não tem nada a ver com os outros integrantes, na verdade, né? Tô puxando sardinha pro meu lado. E tem um desafio maior ainda porque o Introvertendo é um podcast que foi por muito tempo coberto, atravessado por músicas, né? E a gente... tinha elementos sonoros, depois eu vou falar sobre as outras, né? Mas indo direto ao ponto, acho que a música que eu escolheria é People Give In, da banda Manic City Preachers, que é uma banda galesa, que a gente fez um episódio sobre eles, episódio 80 do Introvertendo. Pela letra, que é sobre basicamente que as pessoas vivem, né? E tudo às vezes é meio aleatório, não existe assim uma regra, uma sistematização sobre as coisas ou uma lei geral sobre a vida, né? Mas as pessoas continuam, elas vivem apesar das dificuldades, né? É uma música que eu acho que tem muito significado. E ela saiu exatamente na época que o Introvertendo foi lançado, mais ou menos, né? O Introvertendo foi lançado dia 11 de maio de 2018. E o álbum que tem essa música, ele saiu, se não me falha a memória, dia 13 de abril de 2018. Então, a gente estava no processo de criação do podcast. Eu fiquei muito aficionado nessa música. A gente até usou ela em algum episódio. E eu acho que ela tem esse significado para mim, pessoalmente, né? Eu acho que a letra dela e o contexto tem tudo a ver com podcast. Mas tem várias músicas que marcaram o Introvertendo, né? No início do podcast, a nossa primeira vinheta era uma vinheta que misturava Clair de Lune, do Debussy, com uma música da Gangrena Gasosa, que era Matou a Galinha e Foi ao Cinema, acho que era o nome. E a galera ficava tentando decifrar por que essa abertura caótica aqui. Música clássica, um metalzão, assim. E a galera se incomodava muito, o pessoal pulava a introdução, né, o pessoal autista. A gente teve que mudar a trilha, depois a gente alterou a partir do episódio 33, se não me engano. Mas era uma brincadeira, assim, com a questão sensorial do autismo, e tinha como a música se chamava Matou a Galinha e Foi ao Cinema, e o primeiro episódio foi sobre galinhas, tinha um pouco disso, assim. Mas a gente passou por muito conteúdo musical, muita coisa, então seria injusto uma música só, mas eu acho que seria essa. Não, legal demais. Vou colocar também na descrição. A gente não pode colocar a música aqui, mas o link pode colocar para mandar, né? Para as pessoas ouvirem. A segunda pergunta, Thiago. Se você tivesse que descrever seu podcast em apenas uma palavra, qual seria essa palavra, Thiago Abreu? Eu fiquei pensando muito, né, nessa questão. É uma palavra que não resume apenas o Introvertendo, mas eu acho que reúne qualquer grupo, né, de pessoas que pertencem a uma minoria, alguma coisa assim, que se articulam coletivamente, que talvez seria pertencimento, né? Eu acho que o podcast toca muito nessa questão de... Porque, querendo ou não, o Introvertendo, ele é um fruto de um processo de pertencimento, né? Eu entro na universidade, não conheço ninguém pessoalmente que seja autista. Tudo isso desemboca depois num grupo terapêutico. Esse grupo terapêutico tem pessoas que, em vários sentidos, têm uma certa semelhança comigo. Eu vejo que as conversas que a gente tem não existem em nenhum lugar, de uma forma geral, né? Que seria muito original levar isso.
e as pessoas começam a se identificar e elas sentem que tem pessoas parecidas falando coisas que elas gostariam de falar, acho que pertencimento é uma palavra que tá muito ligado a isso, né, de uma forma geral. Legal demais. Ô, Thiago, quero muito agradecer aqui por ter aceitado o convite aqui do Podosferando, um podcast extremamente recente, mas que a gente vai com muita garra um dia, né, poder chegar próximo aí o Introvertendo, toda a relevância que tem o Introvertendo na podosfera, tá bom? Muito obrigado. Tá? Eu que agradeço pelo convite, foi um prazer, assim, passear pela história do podcast é uma coisa que sempre me deixa muito feliz, assim, de uma forma geral. Eu sou uma pessoa que, normalmente, eu sou já muito nostálgico, de uma forma, às vezes, até não muito saudável, assim. Eu fico muito pensando as coisas. E eu tava pensando aqui esses dias, né, que nesses últimos 5 anos de Introvertendo aconteceram coisas incríveis na minha vida, assim. Foram anos muito bons, assim, tiveram vários desafios e mais, assim, eu até conversei tempos atrás com a minha chefe, né, na empresa que produz Introvertendo, né, e ela chegou pra mim, assim, não querendo me gabar, modéstia à parte, mas ela chegou pra mim e disse assim, cara, o que você fez em 5 anos tem gente que não faz a vida inteira. Não assim. faz. E Não faz. ok que nesse momento, agora eu tô no momento de encerrar ciclos, né, fechar coisas, assim, e acaba sendo um pouco mais triste. Mas eu acho que a sensação é de missão cumprida, assim, de relembrar as coisas e ver quão incríveis foram esses períodos. E eu acho que se eu, em 2018, tivesse a noção de tudo que rolou, né, de lá pra cá, eu acho que eu teria orgulho, assim, da história que a gente construiu e é isso. Muito obrigado mesmo pelo convite. Obrigado Thiago. Foi muito bom. Eu tenho muito orgulho de ter você aqui no podcast. Era alguém que eu queria conversar há bastante tempo, desde quando eu comecei com o podcast, e aqui está sendo realizado esse momento. Muito obrigado. Muito obrigado. Conversei aqui com o Thiago Abreu, jornalista, escritor e podcaster do Introvertendo e talvez, por que não, de outros, eu não sei, né? Isso aí o tempo dirá. Um grande abraço, até o próximo podcast. Tchau, tchau.